E, e nós vamos falar hoje sobre como que nós podemos reconhecer um cristão. Não é uma tarefa muito difícil, não é? Mas o problema não é reconhecer o cristão, o problema é a gente ser reconhecido como cristão. Na maioria das vezes, a gente tem facilidade de encontrar uma pessoa bondosa, amorosa, fraterna. Não é difícil a gente reconhecer essa pessoa no meio das outras pessoas. Mas o importante é a gente saber se a gente está nessa direção, se a gente está nessa diretriz. Não é mesmo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como que a gente se reconhece. Temos aqui dois frequentadores mirins, não é? Quantos anos você tem? 5? 6. Ah, bom. E o senhor? 6. 6 também? Você conhece ela? Não? Como é que é o seu nome? Maria. E o seu? Pedro. Maria, aquele é o Pedro. Marina? Ah, Marina. Aquele é o Pedro. Pedro, levanta aí para ver você. Aí, isso, olha lá. E, ó, Pedro, essa aqui é a Marina, viu? Olha para ela lá. Isso, olhou para ela, isso aí, muito bom. Então é isso aí, tá bom? A gente faz aproximação, tá certo? De pessoas também, nós também temos essa especialidade, então tem que começar agora, né? Até chegar nos 30 anos já tem bastante aproximação, né? É isso aí, Marina. Muito obrigado por terem vindo, viu, Pedro? Que eu sei que isso aqui não é bolinho nem para os adultos, imagine para criança, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Ninguém aguenta, né? Meu Deus do céu, quem é que aguenta uma ladainha de 30? Até mais? Meu Deus do céu, vou ter que fazer uma sala só para os meninos, para as meninas menores, né? Como você chama, bem? Heloísa. Tel. É só isso ou é abreviação? Só Tel? É Tel da Silva, tipo assim? É Tel do quê? Só Tel, não tem mais nada. Então, é bom que não tem homônimo, né? Isso é bom que não tem homônimo, é isso mesmo, tá bom. Ah, Coelho, entendi, Tel Coelho, muito bem, Tel Coelho, parabéns, seja bem-vindo, viu? E você, como é mesmo o seu nome? Heloísa, seja bem-vinda também, viu, Heloísa? Muito obrigado por ter vindo. Bom, então vamos falar um pouquinho dessas questões do verdadeiro cristão, daquele que a gente pode reconhecer ou não reconhecer, porque depende muito de cada um, não é mesmo? Vamos ver lá o que é proposto aqui para a gente reconhecer o verdadeiro cristão. No Evangelho, no capítulo 18 do Segundo Espiritismo, tem essa mesma passagenzinha, reconhece o cristão pelas obras, tem essa passagem. E lá ele diz assim, que não adianta a gente ficar falando Senhor, Senhor, Senhor o tempo todo. E aí eu fiquei pensando no nosso dia a dia, veja se vocês concordam comigo. Tem pessoas que você fala com ela, fala 10 palavras, ela fala com você, 8 é de Deus. Então é assim, vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. Fala, meu Deus do céu! Deus me livre, tem tantas coisas, ajudem aí, o que mais que eles falam? Mas no fundo, a gente vai reconhecendo que não é o ato de você se dirigir a Deus a todo instante, para qualquer coisa, para qualquer situação. Nós precisamos aprender a agir, como é que se fala? Arregaçar as mangas, a puxar as mangas e atuar. E agir. Porque do contrário, não adianta só a gente ficar com conversas, discutindo, falando. A gente vem numa reunião dessa, é muito importante, mas a gente não pode se limitar a isso, a gente tem que ir um pouquinho mais além. Então, às vezes a gente tem uma pessoa difícil em casa, se imune um pouquinho de paciência. Às vezes tem lá um vizinho complicado, se imune um pouquinho de tolerância. Às vezes você anda na rua, tem pessoas desequilibradas no trânsito, se une assim com bastante amor no coração para entender que essas pessoas precisam de ver o Cristo, não é só ouvir falar dele. Porque o verdadeiro cristão, ele não fala apenas do Cristo, ele também mostra o Cristo através das ações, das obras. O Espírito que fez essa mensagem, eu senti uma espécie de negatividade nele, porque ele está falando que os cristãos, as pessoas que estavam encarregadas de divulgar o Evangelho, acabaram estragando a árvore, o fruto das árvores. Malbarataram, cortaram, crestaram, podaram essa árvore e ela quase não dá muito frutos. Porque o exemplo cristão não é necessariamente difundir, e as pessoas não se sentem em condição ou com vontade de, diríamos assim, seguir exemplos.
Então hoje, se você ligar a televisão, nós vamos ter 90% das notícias que são absolutamente negativas, ruins, complicadas, mostrando o defeito das pessoas, o problema que as pessoas têm. É muito raro a gente enxergar alguma coisa que possa dizer o seguinte, positivo, olha que ação benéfica, olha que ação positiva. É muito raro. Alguns anos atrás, a gente andou reparando que todo final assim de telejornal, eles colocavam alguma coisa positiva de noticiário. Então, a casa tal foi fundada, foi há tantos anos que está lá fazendo isso e aquilo. Agora tem uma mobilização aí do inverno que tal grupo está fazendo. Olha, agora veio a Páscoa e tem um grupo de pessoas trabalhando para isso, para aquilo. Então tinha, ou não sei se ainda tem, eu não tenho acompanhado muito bem os telejornais, mas tinha muito essa questão. Então, os espíritos parece que estavam meio que prevendo o que ia acontecer, porque hoje a gente tem mais exemplos infelizes do que exemplos felizes. Então, vamos dar um exemplo assim, você sobe qualquer rua movimentada, assim, a Gentil de Moura, a Vergueiro, a Nazaré, você pode encontrar lá 10 casas com pessoas à sua porta ali, jogando conversa fora, utilizando de álcool, que é um incentivo para muitas pessoas que ficam pensando que talvez aquilo seja o melhor caminho de usufruir da vida, de gozar da vida, de aproveitar a vida. Então você quase não vê um exemplo de um local onde a gente possa se integrar, que possa crescer, possa se desenvolver. Aí a gente chega na decrepitude da vida e aí a gente vai fazer o quê? Muitos de nós não nos preparamos, porque não tivemos necessariamente exemplos. E aí estamos despreparados e a vida fica difícil. Já viram como é difícil a vida do idoso hoje? Cada vez mais difícil. Primeiro, a família parece que afasta, todo mundo afasta do idoso. Depois, ele acaba se aposentando no seu trabalho e fica sem ocupação. Acaba aposentando, não, o povo empurra ele para a aposentadoria, porque ele já está lá 50 anos na empresa, na repartição pública, e tem que ir aposentar de qualquer jeito. Não tem como não aposentar. Aí ele vem para casa, ele não sabe o que fazer, ele fica perdido. Fica perdido e não raras vezes joga o tempo fora e não raras vezes acaba indo embora antes da hora, não é? Porque entra aquele processo de tristeza, de abandono, de depressão, aquele monte de coisa, e aí o ser não aguenta e acaba indo embora. Mas vamos falar do que é positivo, porque senão estou fazendo igual os telejornais, né? Bom, a cada um será dado segundo as suas obras. E o que é que nós estamos fazendo? Qual é o tipo de obra que nós estamos fazendo? A gente já pensou nisso? Que tipo de serviço nós estamos fazendo? Eu levanto muito cedo, vou para o trabalho, chego antes de todo mundo, trabalho o dia inteiro, à noite passo na padaria, eu passo no mercado, faço umas compras, faço o jantar, faço o almoço da manhã, e aí vou me deitar cansado, feliz e contente. Desculpe, mas isso qualquer um pode fazer. Aliás, é obrigação da gente fazer, não é? É obrigação. Tem uma passagemzinha no Evangelho que Jesus diz assim: o que fazes de especial? A gente já se perguntou isso? O que eu faço de especial? Como que é o meu dia a dia, meu fim de semana? O que é especial nos meus dias, na minha vivência? O que é que eu faço de especial? Não é, Pedro? O que você faz de especial, Pedro? Fala aí, na sua casa. Você joga videogame? Não? Então já é uma coisa especial. O seu irmão joga, né ou não? Não, mas eu não jogo no controle. Você não joga no controle, você joga fora do controle. Eles não te dão um controle que não funciona ou não? Não, né? Tem controle da televisão. Entendi. Joga no outro controle, né? E você, Marina, o que você faz de especial? Vai pra escola? O que mais? Só isso? Dá trabalho pra sua mãe? Você brinca? Mas dá trabalho pra ela ou não? Não? Meu Deus do céu, mas a gente tem que dar trabalho. Criança tem que dar trabalho pra mãe, não é, Pedro? Tem que dar trabalho. Não, senão não tem graça, não é? Como é que história você vai contar quando você tiver adulto? Falar, dava trabalho pra minha mãe, ela mandava eu tomar banho, eu só ligava o chuveiro e não entrava debaixo. Você faz isso, Pedro? Vai tomar banho, só liga o chuveiro e não entra debaixo da água? Mais ou menos, né? Não, tudo bem. É compreensível. Essa idade é compreensível,
É compreensível. Então nós precisamos se perguntar o que é que nós fazemos de especial. E o que é esse especial? Alguma coisa, algo a mais, sabe o algo a mais, assim? Uma visita fraterna, um pensamento fraterno em favor de alguém, um estudo de entendimento das coisas maiores da vida. Esse fato de vir numa casa religiosa é algo especial que a gente faz. A maioria das pessoas não estão pensando nisso. Porque, convenhamos, né? Tem dia que a gente está se sentindo assim tão bem que a gente acha que é o dono do mundo. E a gente acha que não precisa de fazer nada disso. Tem que fazer o que a gente quer. Só que tem dias que a gente fica tão assim, estranho, fala, meu Deus do céu, tem alguma coisa que está faltando, e aí a gente pensa nessa falta, o que nós podemos fazer para corrigir essa falta, não é? Então, vir na casa religiosa é algo especial que 95% das pessoas não estão preocupadas com isso, não. Algumas vão na casa religiosa porque querem fazer um intercâmbio, né, com o Criador, querem fazer uma troca, né? Ó, tô vindo aqui, tá bom? Vê se dá uma ajudinha aí pra mim, aí manda uns troquinhos, carrinho novo, a casinha mais limpa e tal, né? Bom, quem mora no Ipiranga não pede essas coisas, pede outras coisas, né? Pede coisa de saúde, assim. Quem mora no Ipiranga normalmente é o quê? É o quê? Rico. É rico, então. Quem mora no Ipiranga é rico. Ótimo, é isso mesmo. Agora nem posso mais falar isso, porque agora também moro no Ipiranga, já pensaram? Fiquei rico, tá vendo só? Fiquei rico, Muito bem, mas eu posso me dizer o seguinte, eu moro de favor, então eu não sou rico ainda. O dia que eu morar numa casa que vai minha, aí eu sou rico, enquanto isso eu ainda não sou, não é? Muito bem, vamos lá. Bom, por que uns nascem com facilidade e outros com sofrimento? De vez em quando se pergunta isso, né? Meu Deus do céu, tem gente que tem tanta facilidade e eu tenho tanta dificuldade, tudo para mim parece que conspira, tudo atrapalha, tudo dá para trás, nada dá certo, não é? Bom, nós não podemos esquecer que nós estamos num degrau, cada um está num degrau, não é? E às vezes a gente precisa resolver algumas questões do degrau anterior, porque nós deixamos alguma coisa passar do degrau anterior. A gente deu um passinho para frente, mas a gente precisa resolver uma coisa que ficou lá para trás. Por isso que em alguns casos nós podemos dizer que esses degraus, muitas vezes, é que vão oferindo para a gente condições melhores. Mas nós não podemos esquecer que tem coisas que nós deixamos para trás e precisamos corrigir, precisamos resolver para poder se habilitar a avançar mais para frente, não é? Muito bem. Bom, lá no Evangelho, no capítulo 16, também o Espírito fala que a gente pode realizar qualquer tipo de atividade em função da felicidade de alguém. Então, alguns anos atrás, eu vi assim, crianças, né? Pré-adolescentes. Você é criança ou pré-adolescente? Tá vendo a minha dúvida? Tá vendo como que eu tô certo na minha dúvida? Então, você é pré-adolescente, então? Né? Um 5, você tem ou 6? Um 6. E você, Pedro, é criança ou pré-adolescente? Você é criança, né? Então. Você sabe que o homem é sempre criança? Vocês já repararam nisso? Ele tem o pé no chão, mas obviamente que a mocinha, a menina está pensando lá na frente, não é? Já está até segurando um nenê aí, não é? Tá bem o seu nenê? Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Então, aí a gente vai pensando na necessidade que nós temos de buscar algo a mais, algo de especial, porque todos nós podemos. Então, é preciso fazer um balanço pessoal, saber onde que a gente poderia ser mais útil, o que a gente poderia fazer para movimentar melhor essa engrenagem divina, o que a gente poderia fazer por isso. E aí é que entra essa questão do cristão. Porque quando a pessoa começa a trabalhar na prática do bem e da caridade, sabe o que acontece? Ela se entusiasma, como qualquer outra coisa, porque a gente começa a ver o lado bom das coisas.
a gente começa a ver que os nossos problemas não são tão ruins como a gente imaginava. A gente começa a perceber que tem coisas que estão numa condição que nós estamos numa condição muito favorável. A gente tem um monte de privilégios já que muitas pessoas não têm. Então, quando a gente começa a pensar além dos muros, extramuros, a gente começa a ver que tem pessoas que têm problemas muito maiores do que o nosso. É claro que isso não serve de consolo, mas para a gente dar um certo alívio. Porque vocês já perceberam que todo mundo tem o maior problema do mundo? Então, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas uma vez eu fui conversar com uma senhora que estava muito tristonha, demais tristonha. E aí eu perguntei, mas por que a senhora está tão triste assim? Ela falou, esse ano eu perdi o cruzeiro do Roberto Carlos. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Eu falei, meu Deus, mas isso é um problema grave mesmo, né? Você acredita que em 17 anos eu nunca perdi o cruzeiro do Roberto Carlos? Meu Deus do céu, nunca perdeu o cruzeiro do Roberto Carlos, né? Que coisa, não é? Mas a gente também é um pouco desequilibrado e às vezes fala coisa que é para ajudar e consolar e acaba nos vezes atrapalhando. Aí eu falei para ela assim, mas a senhora fica tranquila que pode morrer alguém que está na fila para entrar e eles acabam arrumando uma vaga para a senhora. Já pensaram? Cada conversa que a gente tem com as pessoas, já pensaram, não é? Então a tristeza dela era não ter ido no cruzeiro do Roberto Carlos, vejam bem. E não tem tanto jovem que perde o show não sei de quem, que só vai vir no país, está fazendo uma turnê esse ano, só vai voltar daqui 10 anos. Aí eles ficam lá, come, bebe, dorme durante uma semana, um mês lá, a porta não sei da onde, lá do estádio que o moço vai se apresentar lá e fica lá, esperando chegar, né? Então, tem tudo isso. Então a gente vai percebendo que, na verdade, o nosso problema não é tão complicado assim. Porque a gente vê pessoas vivendo dramas muito maiores, muito mais complicados. Então isso é o primeiro dos efeitos que nós temos na prática do bem e da caridade. E tem uma coisa que também é muito curiosa. Por que os benfeitores espirituais não cansam de convidar a gente para esta prática cristã? Porque não existe outro caminho. Jesus já foi bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós temos que aprender com Jesus, porque Ele é o caminho. Mas por que Jesus é o caminho? Porque Ele veio até nós e nos deixou um exemplo profundo, um sentimento cristão profundo de renúncia, de amor pelas pessoas, pela humanidade, de renúncia, né? Renunciou à própria vida por isso. Ensinou a gente de forma assim exemplar em todos os instantes. Manteve contato e convívio com a espiritualidade maior através da prece. Não raras vezes era encontrado em prece, em meditação. Ensinou para a gente coisas assim que nós precisamos aprender para entender que esse é o caminho que nos leva às coisas maiores da vida. Porque no fundo, todos nós estamos aqui por causa disso. A gente nunca se dá conta, não é? Alguém já percebeu, olhou para dentro de si e falou assim, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Para que serve a vida na Terra? Por que eu estou vivendo aqui? Por que eu estou no meio dessa família? Por que eu estou vivendo com essas pessoas? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Por que eu tenho essas pessoas que convivem comigo? A gente vai percebendo que no futuro tudo vai ter uma explicação. É como uma espécie de quebra-cabeça que a gente vai vivendo e vai descobrindo a pecinha por pecinha a razão pela qual nós estamos dentro deste contexto. E isso certamente é para o nosso próprio bem, porque nós estamos direcionados aqui em condições para crescermos. O palco da vida, os atores que estão convivendo com a gente, é justamente para nos impulsionar para frente, para nos impulsionar para condições maiores e melhores. Bom, quando a gente não pratica o bem, normalmente a gente pratica o quê? E aí vem uma questão que é interessante. Eu já convidei vocês a lerem o Livro dos Espíritos. Já convidei? Olha, na outra casa que eu fui, eu expliquei para as pessoas o seguinte, vocês estão na casa espírita? Então, vocês são espírita? Muitos não aceitaram a ideia de serem espírita, não tem problema nenhum.
Se você não quer ser espírita, não se preocupe com os livros do Kardec. Esquece. Se você quer conhecer a doutrina e quer ser espírita, então você precisa ler o livro dos espíritos. Porque, olha, o chavão que eu criei na outra casa foi o seguinte: quem não leu o livro dos espíritos não é espírita. Olha só. Por quê? Porque lá tem um resumo de toda a doutrina, em perguntas e respostas. Então não adianta a gente vir em 200 palestras sem ler o livro dos espíritos. Não resolve nada. Porque aqui os expositores falam muitas vezes das próprias limitações. Mas no livro dos espíritos está muito claro o que é a doutrina. Está muito claro. Veja essa colocação que os espíritos fazem. Kardec perguntou sobre o bem e o mal, e os espíritos respondem mais ou menos assim: não fazer o bem já é um mal. Aí você fala, o quê? Como assim? Quando a gente se mantém neutro numa situação que nós podemos agir para o bem, a gente já fez o mal. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Então, essas respostas que são impactantes na vida da gente, porque a gente nunca imaginou que a nossa coluna do meio, nossa em cima do muro, as coisas que a gente faz aqui não prejudicam. Então as pessoas se justificam assim: eu não faço mal para ninguém. Não é assim que a gente faz. Só que é o seguinte: se a gente não faz o bem, nós já estamos fazendo mal. Porque sempre nós podemos fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Isso é muito impactante, porque até então a gente vivia assim, como se a vida fosse assim: comer, beber, dormir. E estava tudo certo, né? Chegar lá nos 120 anos, que eu desejo para todos vocês, 120 anos de vida, tá certo? Diz que quem mora no Ipiranga chega até 120, viu, gente? Eu tenho que mudar o discurso agora, porque esse negócio de rico não dá mais certo, né? Então, quem mora no Ipiranga chega nos 120. Então, a gente pensa que era só chegar nos 120 e estava tudo certo. Mas e aí? O que você fez das possibilidades que você tinha? Como assim possibilidade? Bom, você tinha um teto bem seguro para morar, você tinha como se locomover, você tinha relativa saúde, você tinha relativos recursos financeiros, não muitos, mas tinha relativos recursos financeiros, você tinha uma boa inteligência, você tinha um corpinho completo, perfeito. E o que você fez de tudo isso? Assistir todas as séries do Netflix, Senhor. Já pensaram? E o que a gente faz? O que a gente está fazendo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então vejam como o livro dos Espíritos pode esclarecer a gente profundamente. Porque a gente não tinha ideia de que quando a gente se mantém neutro numa situação, nós estamos já fazendo mal. Mas isso é tão profundo, porque tem situações que a gente deve fazer o bem, mas a gente não tem condições de fazer, não tem capacidade, não tem uma série de coisas. E você percebe a sua, assim, diríamos assim, a sua neutralidade não, mas a sua impotência de fazer aquilo que deveria ser feito. E você não pode fazer naquele instante, você não tem como fazer aquilo naquele instante. Bom, praticar o bem também é construção. Não adianta eu ficar falando com vocês aqui mais de 40, 50 minutos, que a gente vai achar que está todo mundo sair daqui e já vai fazer alguma coisa que seja boa. Não, é construção, é tijolinho, sabe tijolinho? Vocês sabiam que o vício, por exemplo, ninguém entra no vício assim de uma hora para outra, mergulhou lá e caiu e pronto, se lascou todinho. O vício é construído devagarzinho. As coisas complicadas da vida da gente são construídas devagarzinho, quando a gente menos espera, a gente já está envolvido. A prática do bem é mais ou menos a mesma coisa. Então você começa com uma bobaginha aqui, uma coisinha aqui, depois a outra coisinha ali, e aí você vai tecendo uma atitude, você vai compreendendo o quanto isso pode ser positivo para você, o quanto isso é agradável para você, o quanto isso te ajuda, porque quando a gente consegue concentrar-se em outras coisas, se a gente tem um joelho que dói, não é um caso que acontece com ninguém, mas vamos imaginar que uma pessoa tem um joelho que dói. Se ela ficar só concentrada no joelho, parece que aquilo não termina nunca, né? Mas aí, de repente, ela está com o joelho doendo, mas ela está operando com as mãos alguma coisa, está fazendo alguma utilidade. Tem hora que ela até esquece que o joelho está doendo. Então, o tempo passa mais fácil, mais rápido, a vida fica mais fácil.
E isso gera para ela uma grande possibilidade, porque ela poderia ter vivido com dor por 20 anos, mas por essas práticas, aquilo pode representar para elas 10%, 20% da dor que ela poderia ter sentido, e conseguiu se imunizar dessa dor através da prática do bem. E ninguém fez nada por isso, ela mesma fez. Ninguém veio aqui, deu um soro, uma poção milagrosa para ela, alguma coisa milagrosa que ela conseguiu se livrar dessa dor. Ela continua com a dor. Porém, os momentos que ela se sente ocupada, que ela faz alguma coisa em favor de alguém, aquilo é para ela um grande alívio, porque ela até esquece que ela tem aquele problema. Ela passa a vida e a vida fica mais fácil para ela. Então, não adianta só falar no bem, é preciso fazer o bem, o quanto nós pudermos. Essa é a lição do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque, do contrário, o que acontece? A gente fica rodando em círculos. O André Luiz fala pra gente uma coisa que é interessante. 80% das pessoas sai da Terra igual ou pior do que quando chegou. Já pensaram? 80%, não é muita gente? Vamos imaginar que tenha 60% aqui. 50 pessoas que estão aqui vão sair do mesmo jeito. Imagina só. Só 10 ou 12 que vão sair diferente. Imagina como que é o negócio. Mas eu não estou falando da gente que está aqui, não. Estou falando da demais população do planeta, não é? Então, se o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 160 milhões vão sair da Terra mais ou menos como chegou, do mesmo jeito. E o que é pior, né? Sai pior do que quando chegou. Esse é o grande problema que nós sentimos aqui na Terra, porque a Terra nos seduz. A gente é seduzido pela Terra o tempo todo, né? Vocês já repararam isso? Então tem um mundo de coisa que seduz a gente, um mundo delas. Dinheiro fácil, essas químicas aí, cada hora tem uma química diferente, facilidades que as pessoas querem, todo mundo quer facilidade. Agora com esses meios eletrônicos que nós temos. Então vejam, eu acho que hoje ainda a gente estava conversando sobre isso, das crianças. Falar mal das crianças agora, né? Pode falar mal? Pode? Não? Nem um pouquinho? Mas é melhor falar mal dos adultos, dos adultos homens ou dos adultos mulher? De ninguém? Ah, então não pode falar mal de ninguém, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer se eu não posso falar mal de ninguém, né? Mas quando a gente era criança, a gente que já tem o cabelinho pintadinho, as brincadeiras que a gente tinha. Subia em árvore, caía de árvore. O fulano caiu da árvore. Meu Deus do céu, quebrou o pescoço. Não, bateu, torceu, torcicolo, deu um torcicolo no pescoço dele. Raspou o joelho. Aí o joelho ficava que nem uma palha de aço, assim, sabe? Todo raspava o joelho. E aquelas brincadeiras, assim, de correr para lá e para cá, de esconder, não é? Gostava desse esconde-esconde à noite, porque não tinha iluminação pública e só tinha as luzinhas das casas, então todo mundo se escondia, tinha que achar. Eram umas brincadeiras assim, não é? Que no fundo acabou dando pra gente uma possibilidade maior de sair de problemas, de resolver problemas. E hoje a gente vê esses nossos filhinhos, nossos netinhos tão envolvidinhos nessas coisas eletrônicas, e de vez em quando ele fica com o coraçãozinho apertado. Esses dias eu fiquei com o coração apertado. Você sabe que o expositor não pode falar de si mesmo, não é? Mas eu tenho um amigo meu, que ele tem um neto, e aí ele descobriu que o neto dele não sabe andar de bicicleta com 12 anos de idade. Meu Deus do céu, isso daí não podia acontecer. E a gente nem tinha bicicleta e sabia andar, não é? Olha só, já repararam uma coisa dessa? A gente nem tinha bicicleta. E como é que aprendia a dar? O pai que ia segurando no banco atrás assim? Não, teu amigo põe você na ladeira lá e vai que você vai. Vai brecar lá embaixo. Nem tinha breca, as bicicletas brecava com o chinelo. Caía lá, rolava por cima de bicicleta, do morro das areias das mulheres lá, daquelas coisas, obra, construção para todo quanto é lado, né? Mas a gente aprendia a sair de problemas, de dificuldades. Hoje, meu Deus do céu, que dificuldade que a gente tem com os nossos filhinhos que não querem sair desses eletrônicos, né? Você gosta muito de eletrônico, Marina? Gosta, né? Ela usa? Escondido, né? Não, né? Nem escondido? Não, né? Claro que você não vai falar, né? Aqui, né?
E você, Pedro, usa algum aparelho eletrônico na sua casa? Só, além da televisão? Nossa, sua casa, eu acho que vou mandar meus netos para lá, viu? Para ver se cuido direitinho deles lá, viu? Porque eu tô vendo aí que o negócio aí é rigoroso. Ah, celular você gosta, né? Você tem 5 anos, né? Não sei, mas eu também tenho computador. Ah, também tem. Você já imaginou que a gente com 6 anos tinha computador, celular? Não tinha nem telefone. Com 14 anos você ia passear, sabe o que acontecia? Sua mãe não podia ficar ligando para você, sabendo onde você está, mandando mapa, essas coisas. Aí você perdia o ônibus, o último ônibus que passava era meia-noite. Sabe que hora passava o outro? 5 horas da manhã, e você ficava sentado no ponto lá esperando o ônibus. E a sua mãe sentada lá na sala, lá te esperando. Normalmente com uma cinta, um chinelo, alguma coisa. Para quebrar você no pau, né? E não era tão bom assim, não é? Já pensaram? E você, Theo? Você tem muito celular lá, não? Tem, né? Celular é uma coisa boa, não é? É, então, tá vendo? É isso aí, é muito bom. Então, é preciso nós arregaçarmos a manga, seguirmos adiante e fazermos o que estiver ao nosso alcance para que a gente possa pensar no bem, não só nosso, nem só da nossa família, mas especialmente das pessoas que convivem com a gente. Hoje em dia tem movimentos muito bonitos, as redes sociais fazem isso, não é? Vocês veem que a gente tem notícias muito rápido, quando teve aquele problema lá no sul, todo mundo soube bem rápido, já se mobilizaram, as redes sociais são muito boas, são muito importantes para isso. Mas a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, a gente ainda não sabe direitinho como lidar com certas coisas, e é óbvio que vai haver abusos, a gente vai escorregar, vai cair, vai ter problema, obviamente, até a gente conseguir engrenar isso e usar direitinho. Como a maior escola do mundo, com as coisas tão benéficas que a internet pode trazer para a gente. Mas enquanto isso a gente está aprendendo, os nossos filhinhos, netinhos também estão aprendendo. Mas a gente ficaria muito feliz se eles fizessem umas macaquices assim, tipo subir em cima da casa. Ah, mas o que você está fazendo em cima? Ah, eu vim pegar uma pipa que está aqui em cima da casa, meu Deus do céu, pegar uma pipa em cima da casa. Já pensaram num negócio desse? Eram umas coisas que se fazia, não é? Subir em cima... Subir no poste de luz, falando, meu Deus, que parece macaco subir no poste de luz. Ó, o fio vai morrer, só falava isso, né? Nem tem noção de quanto que tinha de voltagem ali, de coisa, não tinha nem noção disso, né? Mas enfim, também não sei se era bom ou se era ruim, mas nós sobrevivemos, não é mesmo? Sobrevivemos e estamos aí, graças a Deus. Então, quanto possível, não precisa subir na casa, viu, Marina? Nem Pedro, não precisa subir na casa. É desnecessário subir na casa, tá certo? Porque pipa hoje é tão barato, a gente subia na casa porque não podia comprar um pipa, né? Imagina só. Aí fazia de jornal, lembra dessa história de fazer de jornal? É, fazia aqueles pipas de jornal. Quando caía um pipa, quando saía um pipa, ele ia correndo, 100 crianças iam atrás de um pipa para pegar o pipa, era uma confusão lascada. Aí um pegava de um lado, outro do outro, rasgava tudo, dava uma briga lascada, depois todo mundo voltava sem pipa, sem nada. Era uma coisa. Mas eu confesso uma coisa, eu tenho um amigo meu que veio aqui para Ipiranga no domingo de manhã, há uns 4 meses atrás, e aí tinha um grupo de mais ou menos 100 pessoas, jovens, mais ou menos jovens assim, avançados, né? Com motocicleta, com carro na contramão da Nazaré, com um monte de coisa na contramão, entraram numa empresa que é uma loja de motocicleta que tem aqui da Yamaha, e estavam subindo lá no telhado, lá no teto do negócio por causa de um bendito de um balão. Agora você imagina um negócio desse, né? Vim 40, 50 anos nas costas, correndo atrás de balão, 7 horas da manhã. Imagina só, que coisa, né? Também vejo os excessos que a gente tem também. Mas enfim, esse meu amigo falou que foi tudo bem, um deles pegou o balão lá, enrolou, levou embora, aí acabou, todo mundo dispersou, foi todo mundo para casa e deu tudo certo. Mas é isso, que nós possamos arregaçar as nossas mangas, que a gente possa pensar em fazer algo que possa ser útil. O recado final é sobre o Livro dos Espíritos mais uma vez. Então a sugestão que a gente dá é uma leiturinha breve, leve, devagar, não precisa ler o livro inteiro em poucos dias. É leitura contínua, 1, 2, 3, 1, 2, 3 perguntas por dia. Assim, se possível, logo na primeira hora da manhã. Os estudiosos falam pra gente que o melhor horário para ler coisas espirituais é à noite.
Só que tem um problema, a gente não aguenta ler nada à noite. É muito difícil a gente ler à noite, porque eu não sei o que acontece. Eu já sugeri para as pessoas que têm insônia. Você tem insônia? Tem. Então pega o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e vai ler na hora de dormir, certo? Começa lendo o Evangelho para você ver quanto tempo você leva para dormir. Eu não sei se leva 5 minutos ou 7, mas meu Deus do céu, é só você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa lê apaga na hora. Não sei o que acontece, meu Deus do céu, ainda precisa tomar remédio para dormir. O Divaldo fez uma recomendação muito interessante uns anos atrás, agora está do outro lado lá, né? Mas ele estava dizendo o seguinte, porque para a gente fazer uma prece já é difícil, fazer uma leitura edificante é ainda mais difícil ainda à noite. Mas ele dizia que seria bom então a pessoa sentar na cama e botar um balde de água fria com os pés lá dentro, para poder terminar a prece, né? Porque também quando a gente se invoca e fazer a prece também é um problema, porque a gente também dorme instantaneamente. Então, voltamos para o Livro dos Espíritos. Não é possível, muito possível à noite, mas a gente pode fazer nas primeiras horas do dia, assim, logo em seguida ao acordar, e a ideia são 5 minutos. 1, 2 ou 3 perguntas, sabe? Em um ano a gente vira o Livro dos Espíritos todinho. Mas o Livro dos Espíritos não é para ler uma vez só, porque você não vai encontrar tudo que você precisa uma vez só. Você só vai encontrar na segunda, terceira, quarta leitura. Sabia que alguém ia desistir no meio do caminho. Ah, meu Deus do céu, viu? Tem que ficar pra caraca essa conversinha. Mas vamos terminar aqui. E aí você vai virar o Livro dos Espíritos. Eu vou dar uma outra sugestão, o seguinte. Tem perguntas que a gente não consegue entender num primeiro momento, mas depois você consegue. Esses dias eu decifrei uma pergunta muito interessante. Todo mundo passa medo, não passa? Todo mundo passa medo. Sabe o que os Espíritos responderam para o Kardec? Eles responderam que o medo é autorizado por Deus. Olha só. E não ficou por aí não. Sabe o que ele falou mais? Ele falou que o medo, na verdade, fomos nós que pedimos para passar. Vocês sabiam disso? E todo mundo tentando evitar que o outro passe medo, mas fomos nós que pedimos para passar. Nós que pedimos. E foi autorizado por Deus, porque todo mundo ainda não conseguiu entender que nada acontece no mundo sem a permissão de Deus, nem nada acontece. Então a gente pede para passar aquele medo por algum processo educativo, algum processo que nós precisamos aprender, alguma coisa que a gente tem que aprender. Por isso a gente passa por esse medo. Olha só, demorou, já li umas 3 ou 4 vezes essa pergunta e demorou para me entender isso. Falei, meu Deus do céu. Sabe outra coisa que decifraram no Livro dos Espíritos, que eu também demorei para entender? Olha só que interessante. Eu vou deixar suspenso aqui para